16, o verso é o 31. Mas eu vou ler desde o 25 para ficar melhor para a gente entender, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou durante, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Essa é uma passagem muito conhecida dos irmãos, e eu confesso que já ouvi esse versículo várias vezes, e já ouvi várias pregações também. E quando o Senhor me deu esse tema, meu coração ficou calmo. Falei: o Senhor, Ele vai falar comigo, crer no Senhor Jesus Cristo. Eu falei: Senhor, aqui dá para eu ir, porque crer no Senhor Jesus Cristo e eu serei abençoada. Crer no Senhor Jesus Cristo e eu serei curada. Crer no Senhor Jesus Cristo e terei libertação na minha vida. Mas o Senhor seguiu, falou: não é só aí que é para tu ir. E serás salvo tu e a tua casa. E eu confesso que aqui me inquietou. Meu professor, pastor Marcos, me trouxe muito angústia. Porque eu falei: Senhor, eu estudei, já vi grandes pregações, eu sei que a salvação é individual. O Senhor tem filhos, o Senhor não tem neto. Mas aqui o Senhor está falando: crê e será não só ele salvo, mas a tua casa, a tua família. E eu confesso para os irmãos que eu tive muita dificuldade, tentei entender, Paulo, por que Paulo escreveu tu e a tua casa? Porque ele só não falou crê e tu serás salvo, porque é assim que a gente prega. Jesus te ama, crê e terás salvação. Mas aqui o Senhor repetiu várias vezes e não me deixou sair quando ele falava: e serás salvo tu e a tua casa. E eu fui pedindo para o Senhor para me dar, para me revelar uma palavra, porque, como eu falei para os irmãos, eu não tinha habilidade. E quando eu era do mundo, eu gostava muito de livros de romance. Eu achei até que o Senhor fosse me dar uma passagem no livro de Ruth, eu disse, mas não foi assim que o Senhor falou comigo. E durante a madrugada, o Senhor me narrou uma história que tem dois homens. E como eu gosto de romance, tem um protagonista e tem um antagonista, assim que eu falo, né? E o Senhor foi me narrando, colocando essa história no meu coração. Apanhei muito durante essa narração e quero compartilhar com a igreja o que o Senhor me revelou. O Senhor me falou de dois homens na Bíblia. E a atitude desses dois homens modificou toda a família deles, toda a casa deles. Ambos os homens, quando tiveram essa atitude, eles estavam dormindo. E quando eles acordaram, eles tomaram uma atitude que mudou toda a história da família. Um era rei, era um homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando de Davi. E o outro era o carcereiro. E na história que o Senhor me narrou, meu herói do Antigo Testamento, o rei Davi, ele é o antagonista. E o protagonista dessa narração é o carcereiro. Irmã Patrícia, mas por que o rei Davi é o antagonista? E o Senhor me revelou: tenho pressa de salvar famílias,
E o que aconteceu na vida desses dois homens diz muito o que está acontecendo na igreja no dia de hoje. Em 2 Samuel, capítulo 11, relata que aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem, os reis deveriam sair. O que o Senhor está me falando é, no tempo onde eu estou mandando os crentes ir, muitos têm decidido ficar. E não é só ficar, está ficando, está dormindo. Então, e aconteceu que, decorrido um ano no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aleluia, Jesus. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E esta mulher era uma mulher muito formosa à vista. Davi, ele deveria ter ido para a guerra, deveria ter ido à frente, liderar os seus homens, o seu exército. Era uma ordem de Deus, era um homem que conhecia a palavra e andava com Deus, mas em um determinado momento ele achou que já poderia tomar as decisões dele sozinho. E no momento que Davi fica, ele dorme. Só que Davi não dormiu e acordou cedo, como a gente aprendeu hoje na palestra. Davi, ele acordou à tarde. E quando Davi acordou à tarde, sem ter muito o que fazer, Davi decidiu passear pelo pátio. Um servo de Deus, desobedecendo uma ordem dele, decide fica dormindo, começa a andar por onde não é para andar e começa a ver o que não é para ver. Aleluia, Jesus. Ele olhou, ele gostou do que ele viu, não era dele, mas ele cobiça e ele mandou chamar. Quando eu brinco com a minha tentação, eu acho que eu posso brincar com a minha fraqueza. A mulher não era dele, ele tinha outras. Ele olhou, ele gostou, deveria ter fugido, mas não, ele mandou chamar. E quando ele manda chamar a mulher que não é dele, ele faz essa mulher adulterar. Ele pega o que não é dele para ele. Só que eu vejo aqui que Davi, ele tentou, vocês conhecem a história, ele tentou esconder o pecado dele, a queda dele. E ele até que ele conseguiu. Porque o que ele fez, as tramóias que ele fez, ele conseguiu esconder o crime dele, o que ele tinha feito, dos homens. Mas eu entendi aqui, o Senhor revelou no meu coração que o maior erro de Davi foi achar que o que ele tinha feito, ele poderia esconder nos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão por todos os lugares, em todo o tempo, e contemplando a todos nós, a reis e servos. Aleluia, Jesus. Davi, ele fez toda uma tramóia para esconder. Escondeu dos homens, escondeu do restante do palácio que ele tinha feito. Porque depois do ato, ele mandou a mulher embora. Mas ele não escondeu dos olhos de Deus. E o rei Davi, ele é confrontado pela atitude que ele teve. E quando ele tem esse confronto, ele achou que ele tinha se livrado, porque ninguém estava comentando nada. Aqui nesse período, a mulher já estava casada com ele, nesse momento que eu estou relatando. Mas ele tem um confronto do profeta Natan com Davi. E Davi, ele cheio da verdade. Porque muitas das vezes a gente está errando, vem alguém nos aconselhar, nos confrontar, e a gente responde o quê? Cheios da verdade, donos da verdade. É que eu conheço a palavra, que é isso, que é aquilo outro. E o que Davi falou aqui? Esse homem merece 4 vezes mais o que esse rico fez com ele. E o profeta falou que assim seja, mas esse homem, Davi, é tu.
E assim, conforme ele falou, ele sentenciou as 4 maldições na vida dele e aconteceu. A primeira maldição na vida de Davi, que aqui começa o declínio dele. O filho, o fruto do pecado dele com Batseba, morre. A Bíblia nos relata que o menino até nasceu bonito, mas nasceu doente. E durante 7 dias, Davi orou e jejuou. Quanto mais ele orava, quanto mais ele jejuava, mais o menino piorava, mais o menino ficava doente. E no 7º dia, Deus recolheu para si o fruto do pecado de Davi e Batseba. Quando eu relato essa história aqui também, os historiadores dizem que Davi tinha 20 filhos. 19 homens, meninos, e somente uma menina. Então eu acredito que era a princesinha do papai. Porque você já imaginou que alegria você ter um palácio com 20 crianças correndo para lá e para cá, aprendendo, gritando, brigando, quebrando tudo? Davi era um homem que tinha muita alegria no coração quando via isso. E eu acredito que o coração de Deus, de Davi, perdão, estou muito nervosa, gente. O coração de Davi se alegrava ainda mais quando ele via a princesinha do papai, Tamar. Eu acho que ele ficava todo bobo. Eu falo isso, gente, porque em casa eu tenho duas meninas pequenas. Olha o tamanho do meu marido. Tem uma que não tem nem 1 metro. Quando ela chega e fala, papai, também te amo, ele se desmancha. Elas grudam, abraçam, ficam pulando nele e ele se sente um rei. Então eu imagino a alegria de Davi no meio daquele tanto de menino quando chega a sua princesinha. Era Tamar. Era a menina dos olhos de Davi, o xodozinho dele. Mas o que acontece? Um dos filhos de Davi, Aminon, ele fica doente. E ele já tinha uma paixão secreta, proibida, errada pela irmã de sangue dele. E quando ele fica doente, ele pede que a irmã Tamar vá cuidar dele. E é autorizado porque eles são irmãos. O que Tamar não sabia é que ela iria cair numa armadilha. E quando ela entra no quarto, o irmão dela agarra a força e a estupra. O que Aminon fez foi um crime hediondo. Foi um estupro, mas um incesto. Ele estuprou a própria irmã, própria carne, próprio sangue dele. E quando Davi fica sabendo que a sua filha querida, a sua princesinha foi estuprada, ele muito se entristece e começa a gritar. Eu acredito que ele tenha gritado, quem fez isso com a minha princesa vai morrer. Eu quero vingança. Só que aí fala, o rei, quem fez isso foi o teu filho. E eu acredito que no mesmo momento vem sobre a consciência de Davi, que moral você tem para punir o teu filho? Sendo que você também pegou uma mulher que não era tua. No momento que o rei, naquela época, determinasse que era para uma mulher se deitar com ele, se ela estava com vontade ou não, ela tinha que se deitar. Então o rei, ele não tinha moral, o rei Davi, ele não tinha moral para punir o filho dele. Olha quanta tristeza. Porque para Davi, Tamar tinha morrido. Era costume daquela época que, num caso de estupro, o crime ficasse sobre a mulher. Então ela não podia mais conviver com os seus familiares. Ela era conduzida para uma rua que muitos historiadores chamam de Baixa Matriz, para virar prostituta. Lá seria o lugar dela. É como se se isso acontecesse aqui na nossa região, é como se pegasse a menina, levasse lá na rua, acho que é em Santo Amaro, que é a Rua da Matriz, que é uma rua de prostitutas, e jogasse lá. Agora é o futuro dela. Ela virou uma prostituta, ela não pode mais estar no palácio, porque ela traria vergonha para o rei. Então ela morreu socialmente para o rei Davi. Ela morreu moralmente. E o rei cada vez mais triste, cada vez mais se lembrando das consequências da decisão dele. Quando o rei acha que tinha acabado, Aminon tinha um irmão muito bravo, muito forte também, que era o irmão de sangue de Tamar.
E Absalão, quando ele soube do que tinha acontecido, ele se enfureceu e queria vingar o que tinha acontecido com a irmã tão amada dele. E quando ele encontra Aminon, estou conjecturando, tá, gente? Quando ele encontra Aminon, ele muito se enfurece e vai para cima do irmão. Por que você fez isso com a nossa irmã? E trouxe tão grande desonra para a vida dela. Mas Aminon, ele não foi condenado pelo rei, porque o rei não podia condenar. Então o que ele responde para o irmão? Quem é você para me condenar, sendo que o próprio rei não me condenou? E o que Absalão faz? Com as suas próprias mãos, ele mata um irmão, ele mata Aminon. E a notícia chega para o rei. E quando o rei fica sabendo, o rei Davi, ele muito se entristece, se enfurece, e eu acredito que ele grita novamente: quem teve coragem de matar o meu filho? Eu quero vingança. Aí as pessoas veem a resposta novamente: quem matou o teu filho Aminon foi o teu filho Absalão. E Davi se entristece, me pergunta por que, igreja? Porque ele também não poderia matar o próprio filho. Porque outrora ele também matou um inocente. Ele matou o marido da Betseba. Então ele também não poderia agora vingar a morte do filho dele. Passa-se um tempo, Absalão cresce dentro dele uma grande ambição. Ele percebe a fraqueza do pai dele. E o que ele faz? Ele junta um exército, invade o palácio, aplica um golpe de estado, toma o trono do reino Davi. O rei Davi, ele é obrigado a fugir com um pouco da sua família, com um pouco que restou do seu exército. Ele foge para se esconder do seu filho Absalão. E Absalão, ele faz o quê? Faz a festa. Ele abre os cofres do reinado, lá do palácio. Ele pega toda a prata, ele pega todo o ouro, contrata jagunços para perseguir o pai. E ele acaba, em questões de semanas ou meses, com o que o pai dele conquistou em 40 anos. Mas o rei Davi, ele se esconde, e ele ficou com um pouco do exército e o capitão deles, que é o capitão Joabe. E esse é muito perspicaz. Junta um pouco dos seus soldados que ficou, arma uma armadilha, pega Absalão no meio do campo, desfarela, acaba com os soldados dele, com o exército dele. Absalão, quando vê que está numa situação muito difícil, ele começa a fugir de cavalo. A Bíblia relata que ele vai correndo, vai fugindo de cavalo, tenta fugir. Ele era um homem alto, forte, de longos cabelos. Nisso que ele está fugindo, o cavalo correndo com ele, os cabelos dele ficam presos nas árvores. E ele fica preso, mas ele estava vivo. Joabe chega junto. Joabe estava com sangue nos olhos. Ao invés de Joabe prender o menino, amarrar o menino, levar ele preso, Joabe decide matar. E Joabe fere a espada e mata Absalão. Neste momento, o servo chega até o rei Davi e fala: Davi, o teu filho Absalão foi assassinado. E a Bíblia nos relata que Davi ficou muito triste, muito revoltado e queria vingança para a morte do filho dele, do príncipe Absalão. Só que nesse momento ele fala: quem é que fez isso? E quando revelam que foi Joabe, Davi nada pode fazer. De novo, pergunta para mim por que Davi não pode vingar a morte. Eu preciso disso, gente, não é EBD. Por que Davi não pode vingar a morte do filho de Absalão? Porque ele também tinha cometido um crime, e aquele que matou o filho era quem? O cúmplice do crime. Porque nós sabemos que no momento que ele soube da gravidez de Batseba, o que ele faz? Mandou trazer Urias, deu um jeitinho, tentou embebedar o rapaz para ele deitar com a esposa e passar desapercebido que ela estava grávida, ele achar que o filho era dele. Só que o plano dele não deu certo. E olha a petulância de Davi. Ele escreve uma carta, manda o próprio Urias levar para Joabe, e eu acredito, a Bíblia não falou isso, tá?
Eu acredito que estava escrito da seguinte forma: Joabe, meu amigo, cometi um crime, fiz algo muito errado, deu ruim, a casa caiu. Pega Urias, coloca no lugar que quando a guerra estiver mais afincada, onde ele tem menos chance de sobrevivência, e coloca ele lá. Me ajuda a matá-lo e a esconder um crime. E Joabe fez isso. Então, quando Joabe mata a espada o filho de Davi, ele também não poderia fazer nada, nem vingar a morte do filho dele. Por quê? Porque quem fez isso era o cúmplice da morte, um cúmplice, aliás, de um crime. Aí, quando o Senhor estava me relatando tudo isso, eu falei assim: eu já entendi. Isso daqui representa quando a gente desobedece a sua ordem. Quando o Senhor manda a gente ir, a gente não vai. Quando a gente vê o que não deve. Quando a gente traz para nossa casa o que não deveria estar trazendo. A gente traz o quê? Desgraça para a nossa família. É quando o meu coração estava triste, vendo tudo isso, o Senhor veio me relatando a história do carcereiro. Ele falou: eu te dei o teu antagonista, agora eu vou te dar o protagonista. Ninguém está livre de acontecer como aconteceu com Davi. O que ele falou é para você, para mim, crente, ficar atenta com onde eu tenho posto os meus olhos. Quando ele me manda eu vir para o culto, que eu não venho, o que eu fico fazendo em casa? O que eu fico olhando em casa e o que eu tenho visto, o que eu tenho chamado para minha casa? Esse carcereiro, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Glória! Ele, aleluia, Jesus, aleluia! Exaltado é o teu nome. Mas ele estava no lugar certo. Ele estava cumprindo a função, ele foi contratado para fazer aquela segurança e ele estava lá. Paulo e Silas, eles tinham sido açoitados de vários. Eu já apanhei de chicote dói. E eles apanharam quando eles estavam no estão, eles estavam arrebentados. Fora isso, eles estavam presos. Então aquele carcereiro, ele fez o que? Ele descansou, ele dormiu, não tinha como eles saírem dali. E quando tudo aconteceu, que Paulo e Silas, um começou a orar, o outro começou a louvar, que houve o grande terremoto. Aleluia, Jesus. Não espere Deus fazer um terremoto na sua vida para você acordar. Aleluia, Jesus, oh, glória a Deus. Ouça a voz do Senhor falando com você nessa noite com muito amor. Aleluia, com muito cuidado, com muito zelo. Não espere um terremoto da parte de Deus para você acordar. Aleluia, Jesus, oh, glória a Deus. A Bíblia fala que era perto da meia-noite. A meia-noite na Bíblia revela um momento que é tenebroso, de tristeza, de angústia. Só que ao invés de se lamentarem, ao invés de se entristecerem pela situação, que era uma situação triste e vergonhosa, Paulo e Silas, um orava e o outro cantava. Enquanto eles faziam isso, houve um terremoto e as cadeias, aleluia, Jesus, quando você louva, quando você ora, as cadeias, elas se abrem, aleluia, Jesus, aleluia. Enquanto eles faziam isso, houve o terremoto e as portas se abriram. O carcereiro, quando ele despertou, ele levou um susto. E o que ele imaginou? Que todos os presos tinham fugido. E qual é a intenção do carcereiro naquele momento? Era se matar. Porque estava sobre a responsabilidade daqueles presos. E se um carcereiro naquela época deixava um preso fugir, o que acontecia? Recaía sobre ele a sentença de morte. A gente viu isso há um tempo atrás aqui na igreja, na passagem sobre Pedro. Então ele sabia que a sentença sobre a vida dele era uma sentença de morte. Ele pega a espada e ele quer se matar. Falei: Senhor, não quero falar sobre morte ou suicídio na tua casa, no teu púlpito. E ele me revelou
não vai falar sobre isso. A espada próximo ao carcereiro representa desistência. Ele estava desistindo de tudo. Ele não queria cair na mão dos soldados romanos. Ele queria desistir e tirar a própria vida. Aleluia, Jesus. E quando Paulo percebe isso, Paulo teve uma visão que eu acho que eu não teria. Ele não viu só a situação do carcereiro, ele viu a situação da família dele. E ele, aquela visão que Deus dá para a gente quando abre o leque e fala assim: se ele morrer, a família dele nunca vai conhecer a Jesus. Se ele desistir, se ele fraquejar, a família dele não vai alcançar a Jesus. Aleluias. O Senhor está falando com você nessa noite. Não desista, aleluia. O Senhor, aleluia, revelou meu coração nessa madrugada que tem muita gente que está desistindo da salvação da sua família, aleluia, está parando de orar. Fala: Senhor, muitos falam: eu estou orando e nada acontece, a pessoa não muda. Eu vou morrer e eu não vou ver o meu filho transformado, o meu filho salvo dentro da tua casa. E o Senhor te responde nessa noite: aleluia, Jesus, você não precisa ver, você só precisa crer, saber quem você tem crido, aleluia, Jesus, e saber da minha promessa, aleluia, Deus Pai Todo-Poderoso. Não é tempo da gente desistir da salvação da nossa família. Por mais difícil que seja, não desista. Aleluia. Você pode estar falando para a irmã Patrícia: você não sabe o que eu estou passando. Eu estou enfraquecendo. Eu estou esmorecendo. A chama está apagando. E o Senhor te diz nessa noite: mas ainda está vivo. Ainda tem vida aí. E se tem vida, tem poder. E o que tem poder, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, Jesus. Não desista da sua família. Pregue para a sua família. Você é a última esperança para familiares, seu parente, seu conhecer a Deus e se render a Cristo. Irmã Patrícia, isso tem base bíblica, porque todos falam que a salvação é individual. A salvação é individual. Mas quando você conhece a Cristo, Deus te manda pregar. Se você vê que uma pessoa está no pecado, pecado de morte, ela vai morrer. Mas se você não pregar para ela, ela vai morrer pelo pecado dela. Mas se você não fez a vontade de Deus, o sangue inocente está sobre as suas mãos. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que está falando com você. Não desista da sua família. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Lute pela salvação da sua família. Aleluia, Deus Pai Todo-Poderoso. Muitas das vezes eu falava: Senhor, na minha casa só eu sou crente. Na minha família de idólatras que eu vim, todo mundo sabe de onde eu vim. Na minha família de idólatras só eu sou crente, eu não vou suportar. E nessa madrugada eu falei a mesma coisa para o Senhor: os meus parentes, ainda só eu sou crente. Ele falou: não preciso de você, só preciso de você. Aleluia, Jesus. Eu só preciso de um crente lá dentro, porque através da vida desse crente, a minha graça, a minha misericórdia, aleluia, vai alcançar. Oh, aleluia, Jesus, oh, glória a Deus. Não desista, aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, eu vim como profeta nessa noite para te falar em nome de Jesus. Não desista da salvação do seu marido. Não desista da salvação da sua esposa. Não desista da salvação dos seus filhos. Não desista da salvação dos seus pais. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. É através de você. É através de você que Deus vai salvar a família. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus.
Falei, Senhor, mas só um, meu Deus. E o Senhor falou, pregue o que eu te mandei. Lembra-se dos tempos de Noé, aleluia. O meu juízo estava vindo sobre a terra, aleluia, Jesus. E eu estava mandando um dilúvio, está em Gênesis 6. E a Bíblia nos relata que Deus viu graça, aleluia, em Noé. Deus achou Noé justo. Não foi a esposa de Noé, não foi os filhos nem as noras, foi em Noé. Deus viu graça em Noé, aleluia, Jesus. Mandou construir a arca. Ele construiu a arca e ele falou, entra tu e a tua família. A salvação de Deus não é só para você, meu irmão, minha irmã. A salvação de Deus é para toda a sua família. Se crê, você já é salvo, mas tem gente na sua casa que ainda não é. Não desista, mesmo que você tenha que anotar o nome desta pessoa nos seus joelhos. Continue orando, porque você parou de orar pela salvação, porque você está parando de jejuar. Não é tempo de parar, aleluia, Jesus, porque o Senhor vai desencadear o juízo dele sobre a terra mais uma vez, aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Escatologicamente falando aqui, Noé representa você, a arca representa a cruz do Calvário, aleluia, Jesus. E o Senhor quer que você e a sua casa sejam salvos, aleluia, Deus Pai. Atitudes daquele carcereiro que Deus te manda ter hoje, aleluia, Jesus. Desperta a igreja, o noivo está às portas. Desperta a igreja. Quando Deus entra em ação, não dá para você ficar dormindo, não dá para você perder tempo, aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Outra atitude daquele prisioneiro que representa Cristo, ele estava disposto a morrer pelos prisioneiros. Cristo morreu por mim e por você, aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Além de estar dispostos a morrer por aqueles prisioneiros, Ele os tirou para fora. Jesus está tirando para fora nessa noite, tirando do pecado, aleluia, Jesus, tirando de tudo aquilo que não te convém, aleluia, Jesus, te tirando da pornografia, aleluia, Jesus. Você que tem visto que não deveria, você que tem assistido um vídeo que não devia e tem trazido essas imundícias para sua casa, Deus está te mandando parar, está te tirando para fora de tudo isso, aleluia, Jesus, glória a Deus. E sabe por que o Senhor está te fazendo isso? Porque Ele vai lavar as suas feridas, aleluia, Jesus. As feridas da alma, as feridas do coração, as feridas físicas e aquelas que ninguém vê, mas que está doendo. E o Senhor me revelou, enquanto você está doendo, eu sei que está, mas enquanto você louva, eu vou sarando as tuas feridas, aleluia, Jesus. Enquanto você louva, enquanto você me adora, enquanto você ora, enquanto você me busca, eu vou lavando as suas feridas, eu vou curando a sua alma, eu vou te fortalecendo, aleluia, Jesus, oh glória a Deus. A quinta atitude daquele carcereiro me deixa embriagada de felicidade. Levou-os para a sua casa. Leve Jesus para a sua casa, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia! Para de levar o que não convém. Aleluia, Jesus. Leve Jesus para a sua casa, porque a casa que Jesus entra não permanece a mesma. Aleluia, Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. E sabe o que aquele carcereiro fez? Preparou uma mesa, um banquete.
E é isso que Cristo tem preparado para você e para a sua família. Uma mesa, um banquete. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. E o Senhor me fez repetir várias vezes o que aconteceu depois que ele foi solto. Porque quando o carcereiro fez tudo isso, Paulo e Silas pregaram a palavra na casa daquele carcereiro. O Senhor está falando, além de orar, além de jejuar, pregue a palavra dentro da sua casa. Aleluia, Jesus. Pregue a palavra dentro do teu lar. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. E o Senhor me manda repetir, pregue a palavra dentro do teu lar. Se você quer salvação na tua casa, é com oração, é com jejum, é com palavra, é com presença de Cristo na tua casa. Aleluia, Jesus, glória a Deus. É a presença que faz a diferença, meus irmãos. Se vocês lembrarem da passagem de Pedro, quando Pedro estava na prisão, as grades eram de ferro. No Mar Vermelho tinha a vara para tocar. E outras portas que Deus abriu tinha o sopro. Eu falei, Senhor, mas por que lá no Pedro não tinha? Ele falou, porque tinha presença. Quem inventou o sensor de presença, minha filha, sou eu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Onde eu estou, as portas se abrem. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E hoje o Senhor está abrindo a porta da salvação para você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu fico no versículo, se crer, é preciso crer. Se crer, será salvo tu somente? Não. Se crer, será salvo tu e a tua casa. Quando, minha irmã? Daqui 1 ano, 2 anos, a Bíblia disse, já aconteceu, que foi na mesma noite. Na mesma noite, toda a família do carcereiro foi batizada. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Cadê o Denzel e a Alanis? Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Se crer, você precisa crer, você precisa querer. Eu vejo que muito hoje em dia, meu pastor, tem desistido, tem perdido a esperança da salvação da família. E teve algo que o Senhor me falou, porque eu faço uma listinha de desejo, eu faço umas cartinhas de desejo e fico lá orando o ano todo. Senhor, quero isso, eu preciso disso. E ele olhou e falou, oh, minha filha, não, nem abre. Mas se a salvação da tua família não está em primeiro lugar, você precisa me aceitar de novo. Não tem maior riqueza, não tem maior tesouro do que a salvação da nossa família. Como eu gostaria, irmãos, eu imagino que vocês também, que nesse banco aí tivesse alguém da sua família cultuando aqui com você essa noite. E o Senhor está falando, se tu crer, através da tua vida, a minha graça, a minha misericórdia, a salvação vai a chegar. Aleluia, Jesus, na tua casa, na tua família. E o que acontece? Igreja, Jesus está às portas. O juízo de Deus vai descer sobre essa terra. Esteja preparado você e a tua família para que naquele dia você ouça os zumbidos da trombeta e a voz do Senhor te chamando para entrar para um lugar onde não vai ter mais tristeza, onde você não vai ter mais dificuldade financeira, onde você não vai chorar a morte dos seus entes queridos, porque lá morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Aleluia, Jesus. Deus está te chamando de Noé nessa noite, está te falando, construa a arca, entra com a tua família, porque está vindo o juízo de Deus sobre a terra, e eu não quero perder nenhum de vocês. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus não quer só você salvo, quer você e toda a sua família. Não desista da sua família, não desista. Aleluia, Jesus, glória a Deus.
Em nome de Jesus, não desista. Em nome de Jesus, eu profetizo que muito em breve você vai estar falando como Josué: eu e a minha casa, eu e a minha, não é eu sozinha não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. E foi só até aqui que a revelação do Senhor me deu. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. Jesus está falando com você nessa noite. Desde o começo do culto, Jesus já está falando com você. As portas da salvação estão abertas. Jesus se chama, vem. A cidade Vem. é de ouro. Entrega teus caminhos ao Senhor. De jaspe é seu Confia nele. E o demais ele Na é. lei do rio Vem. azul. Vem. Jesus, você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Morte, choro, Vem. tristeza, Você que quer se reconciliar com Cristo nessa noite.